Doutor, na sua opinião, falta fiscalização para aqueles que praticam aborto clandestinamente, doutor? Eu creio que não, né? Evidentemente que tanto o aparato policial, né, que busca interromper locais ou fechar locais onde se executa isso, né? Como o próprio conselho, os conselhos generais de medicina, que também, na medida em que surgem queixas ou denúncias, né? Evidentemente que aí existe uma conivência entre quem pratica e quem se submete, né? Existe, na verdade, uma cumplicidade, né? Não é nem uma conivência, é uma cumplicidade. As pessoas, todas as vezes que um serviço médico, um hospital, ou um médico atende uma paciente que a gente sabidamente se submeteu a um aborto direto, um aborto induzido, ele tem que notificar, ele tem que fazer um boletim de ocorrência policial. Né? E nesse momento ele sabe que depois vai ser chamado para depor perante o fórum e tal. Sabe as consequências. Então, a partir do momento que essa queixa é registrada e que o processo criminal ele corre, cabe às autoridades policiais irem buscar o local. Mas é como ele disse, existe sempre a conivência, né? Existe uma conivência. Essa conivência é que inibe uma ação. Mas sempre que é detectado alguma coisa e o número de complicações está diretamente proporcional ao número de queixas, né? Às vezes elas são ocultadas, né? Em função das complicações que elas geram. Mas a gente sabe que surge uma complicação, o médico, na tentativa de evidentemente, se safar de uma situação que ele não criou, o médico que está no hospital e que recebe uma paciente que induziu um aborto, seja ele pelo meio medicamentoso, seja ele pelo meio instrumental ou cirúrgico, ele tem que se precaver e, portanto, ele tem que abrir uma ação criminal contra o paciente. Muito bacana. Todas as vezes. Legal, bacana, bem colocado. Doutor, agora na sua opinião, a repressão dos pais, você já citou brevemente por cima no primeiro bloco, a repressão dos pais em relação a uma gravidez indesejada também ajuda para a prática do aborto, ou seja, não tem o diálogo, tem aquela pressão, aquele medo, né, a respeito, acaba sendo medo. Isso também leva, doutor? Ou não justifica? Aí tem uma questão que vale a pena se discutir. 52% das pacientes que se submetem a um aborto, elas têm menos do que 25 anos, tá certo? Mas aquela faixa etária da adolescente para o adulto, que vai dos 15 aos 19, essa faixa não é muito significativa. O que a gente vê são as gravidezes em pacientes muito jovens. Elas, às vezes, pelo fato de não ter coragem de participar a família, a gravidez, ela termina levando essa gestação para uma fase muito mais avançada, passa do segundo, terceiro trimestre, avança no terceiro trimestre, o que já não permite mais que ela interrompa a gravidez. Então, o que é que você tem? Você tem uma coisa que é controversa, você tem mulheres mais jovens que engravidam e não se submetem ao aborto. Tá certo? Entre 35 e 39 anos de idade, é uma faixa em que ocorre um número muito maior e muito mais consciente. Nossa, a mulher que está mais madura, né? Muito mais madura, tem 3, 4 filhos, e ocorreu um temporão, como se chama, e ela procura de maneira consciente, discutindo com o marido, uma maneira de interromper a gravidez. Aquela faixa intermediária da mulher mais jovem, até os 25, como eu falei, que é mais da metade dos casos, essa fase, esse é o miolo da questão, mas aquela gravidez da adolescente, essa normalmente não leva ao abortamento, não. Ela não procura o aborto por isso, porque ela com o namorado, com o parceiro, que às vezes é muito jovem também, eles não sabem como administrar a questão. Chega na pergunta que você fez, que é se faltou o diálogo da família, se faltou uma informação. É claro, mas de qualquer forma ela ocultou. O que se faltou foi informação para que ela não chegasse a uma gravidez indesejada. Mas uma vez instalada, ela oculta. Ela oculta até um ponto que ela não consegue voltar. Agora, doutor, colocar um elemento aqui na nossa conversa, para antes que nós encerremos o programa de hoje, o aborto, obviamente, já citamos aqui, e eu queria fazer uma comparação com a eutanásia, doutor. Que medida o senhor poderia nos transmitir agora em relação, ambas não dão direito à vida, ou tem uma diferença, doutor? Tem, né? Tem, porque você está determinando a vida de uma outra pessoa, que não é você, não é? Certo. Na verdade, você não está dando direito a um ser vivo de ter qualquer tipo de defesa, né? Você determina que o seu filho, que tem 3 meses, né?
seja morto. Certo. Né? E se ele tivesse 15? Do ponto de vista legal. O que a lei imagina é exatamente isso. Sim. Existe uma diferença entre a eutanásia e a eugenia, né? Porque exatamente a eutanásia é quando eu, em determinado momento, eu opto e peço para que me permitam. Agora, doutor, se a pessoa não tem condições de pedir, dar essa autorização, às vezes a pessoa está em condições entubada, então, e a família acaba tomando a frente. O Conselho Regional de Medicina, os serviços de bioética, né, tem trabalhado bastante nessa questão que se chama de direito à morte e o paciente terminal. Né? Essa é uma questão que durante muitos anos não era muito trabalhada, não era muito discutida, mas o próprio Código de Ética Médica, agora o recente que saiu nesse ano, né, apesar de aguardando a aprovação do Congresso, saiu agora, certo. E ele já abre um leque para que se discuta o direito do paciente terminal, o direito da família, né, de permitir que o médico, sabendo que o paciente não oferece mais recurso de reversão do quadro dele, tá de direção à morte, certo. que nesse momento ele não proceda, né, não use elementos que prorroguem ou que prolonguem aquele estado que ele sabe que é irreversível. Né? Isso já é uma mudança, porque o médico não se permitia fazer isso, o que não significa necessariamente que ele tem o direito de interromper, até porque o protocolo que tem que se seguir para que o paciente evolua para o êxito fatal, que seria a morte, ainda é muito complexo. Tem que passar por equipes médicas distintas, que não pode ser o próprio médico da UTI ou da unidade que assiste, que vai determinar. Vem uma equipe do Estado, uma segunda equipe vem umas horas depois, eles determinam, se contacta a captação de órgãos, que existe todo um procedimento que tem que ser seguido. E antes ele era muito mais rígido. Hoje ele não é mais condescendente, ele é apenas um pouco mais racional e permite que o paciente ou o seu responsável tenha uma visão, dando à pessoa que está sofrendo uma condição de conforto. Né? De conforto, né? Doutor, para encerrar, só para reforçar, na verdade, essa questão que eu vou lhe fazer, que alerta e orientação o senhor daria para as pessoas que têm dúvidas sobre o assunto, o aborto, né? O senhor já citou que o Estado tem tentado, né, receber, através dos seus AMAs, enfim, dos seus postos de saúde, em receber e orientar. Os profissionais da área da saúde têm tido essa formação, né, doutor? Esse preparo para poder explicar, para poder orientar as pessoas que têm dúvida. A informação que a gente deve ter, que a gente pode passar, é o seguinte: começa sempre com a prevenção. O método preventivo é o mais indicado. Certo. Se você tem intenção de começar a sua vida sexual, né, seja ela qual for, em qualquer idade, ou se você já tem uma família já determinada, com o número de filhos que você acha que é do tamanho que você desejou, nesse momento você tem que pensar num procedimento a longo prazo, né, ou então em caráter definitivo. O Estado hoje assegura que os homens façam vasectomia ou que as mulheres façam a laqueadura. Né? Mas, se você quiser melhor informação, você vai começar a atividade sexual, estou falando principalmente para o jovem, procure o serviço ginecológico das unidades básicas de saúde, do seu plano de assistência médica ou do seu médico de confiança, para que ele te dê todas as instruções e evite que você realmente embarque num barco furado, né? Porque realmente o aborto tem implicações sérias para a mulher, porque como ele não é aceito do ponto de vista criminal e civil, ela termina incorrendo num crime e ela vai responder por isso. Né? Se ela sair bem, os lugares, os médicos que estão habilitados e fazem, executam o procedimento, o índice de complicação é muito pequeno, é muito baixo. Mas nem isso não é o que ocorre no dia a dia. Se suspeita, por exemplo, que no mundo inteiro, como eu falei, são os 44 a 55 milhões, 126 mil pessoas morrem por complicações do aborto. Quer dizer, um número gigantesco, alarmante. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença do nosso convidado de hoje, que foi o doutor Paulo Eduardo de Andrade Moura, quase meu xará, diretor clínico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que sempre atende o nosso convite. Quero agradecer a Cristiane do Sindicato, assessora de imprensa, pelo contato. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e tratar um tema bastante complexo que é o aborto enquanto questão de saúde pública. Obrigado, doutor. Muito obrigado a você mais uma vez pelo convite. Eu agradeço também em nome do Sindicato dos Metalúrgicos. Uma boa tarde.
E obrigado a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e participa. Acesse sempre então o nosso e-mail, visãoemdebate@eg.com.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo você no próximo programa. Tchau!